Nesse vídeo a gente vai descobrir por que é que esses olhos que vocês estão vendo não são os meus olhos de verdade e como é que eu estou fazendo para utilizar esse efeito. Bom, aqui primeiramente vocês podem ver que no painel da esquerda a gente tem os meus olhos, eles estão olhando para partes distintas da tela, enquanto que na direita a gente tem os meus olhos olhando fixamente para a câmera. E eu vou te mostrar como é que a gente está fazendo isso através do uso de inteligência artificial e como que a gente pode fazer isso de forma gratuita, para que a gente não apenas faça isso em tempo real, da forma como eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo, mas também com o pré-processamento. Tudo isso utilizando tecnologia de ponta da NVIDIA. Bom, o primeiro passo é descobrir qual o nome dessa tecnologia. O nome dessa tecnologia ela é Eye Contact, tá? Então, o meu computador agora, em tempo real, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está pegando os meus olhos, tanto que se eu colocar a mão aqui, você vai ver que fica um pouco estranho, mas nesse exato momento ele está utilizando tecnologia de inteligência artificial para analisar o comportamento, a cor, a posição dos meus olhos, e enquanto eu olho fixamente para o meu rosto, eu vou mudar de câmera aqui, você consegue ver que eu estou olhando na verdade para outro ponto. E aí ele utiliza essa informação para poder gerar uma imagem onde os meus olhos eles se comuniquem direto com a câmera. E aí dessa forma, a nossa interação ela fica muito mais real. Então parece que eu estou falando, interagindo diretamente com você, que está me ouvindo. Tá? Então, deixa eu começar a compartilhar a tela aqui, e aí eu vou mostrar o ambiente que eu construí, e a gente começa, a partir desse momento, a entender como funciona essa tecnologia e como que a gente pode fazer para utilizá-la de forma gratuita para melhorar a edição dos nossos vídeos, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, tá? É a gente atender alguns requisitos para que a gente possa fazer o uso dessas ferramentas, tá? Então, o primeiro deles é que a gente tenha um computador e que ele utilize o Windows, tá? A gente precisa também ter uma placa de vídeo compatível com o NVIDIA Broadcast. Então, se a gente vir aqui no site da NVIDIA, eu vou deixar o link na descrição. A gente consegue ver aqui quais são os requerimentos de sistema, tá? Ele pede aqui o Windows, enfim, ele pede aqui qual que seria a versão da placa de vídeo que a gente precisa utilizar e algumas informações como, enfim, o tipo de CPU, etc. Bom, dado isso, a gente precisa fazer a instalação do aplicativo. Então, nessa própria tela aqui mesmo, aqui no site, no link que eu vou deixar na descrição, a gente pode clicar em Download. Clicando em Download, você vai baixar o aplicativo, vai inicializar a instalação. A instalação é bem expressa, é só clicar em Continua, aceito, etc. E aí, a gente precisa abrir o aplicativo. Então, nesse caso, o meu ele já está aberto aqui, tá? Ele vai inicializar nessa tela inicialmente. Tendo inicializado o aplicativo, a gente precisa vir aqui nessa parte de câmera, tá? E aí clicando aqui na parte de câmera, você vai ter essa primeira opção que seria o Source, né? Qual seria tipo a origem da sua imagem, qual dispositivo de captura você está utilizando para poder fazer a captura de imagem. Nesse caso estou usando uma Logitech C920, uma webcam, ela está em cima do meu monitor. E aí a gente precisa fazer a seleção da câmera. No meu caso, como eu estou gravando com o OBS, eu estou utilizando uma versão virtualizada. Tem aqui algumas opções, porque como eu estou usando o OBS aqui no fundo para virtualizar a câmera, ele vai acabar criando essa câmera virtual e eu posso fazer uso dela. Mas vamos começar aqui utilizando o Camera Source C920. A gente vai clicar aqui no botão de adicionar efeito. Clicando nesse botão a gente tem várias opções, a gente vai procurar aqui por Eye Contact. Clicando aqui, diretamente ele não aplica o efeito, como vocês podem ver, mas é só clicar nesse switch. Então vocês já veem que a posição dos meus olhos elas estão corrigidas, né? Se eu clicar algumas vezes aqui, você vê que automaticamente ele faz esse ajuste para a gente, certo? Então, feito isso, agora a gente pode, por exemplo, utilizar o OBS ou outras ferramentas para fazer a gravação do vídeo, que é um exemplo que a gente vai fazer nesse caso agora. Então, eu vou vir aqui para o OBS,
eu tenho uma cena em branco, né? Eu vou clicar aqui nessa primeira cena, eu vou clicar para adicionar aqui um source, vamos procurar aqui por vídeo, então vamos adicionar Video Capture, criar um novo, e aí a partir desse momento ele vai perguntar para a gente qual que é o dispositivo que a gente quer utilizar. Como nesse caso a gente já está utilizando a câmera em outro programa, que nesse caso é o NVIDIA Broadcast, a gente precisa fazer a seleção de um dispositivo que não esteja sendo ocupado. Nesse caso, o próprio NVIDIA Broadcast ele cria para a gente a possibilidade de utilizar outra câmera virtual. Ou seja, eu estou fazendo 2 passes. O primeiro é a minha câmera física, que está recebendo os dados de imagem física e passando para o meu computador. Esses dados estão passando por dentro do NVIDIA Broadcast, que cria uma câmera virtualizada, e essa câmera virtualizada acaba gerando uma outra câmera virtual para que eu possa utilizar para outros programas, como o próprio Google Meeting, o Zoom e etc. Tá? Então eu vou acabar clicando aqui em Device, e selecionar o NVIDIA Broadcast. Eu posso deixar a configuração padrão mesmo, não precisa mexer aqui. Tá? E aí, como vocês podem ver, ele já está utilizando o recurso de Eye Contact. Então, ele já está corrigindo o ponto, né? Deixa eu tirar essa notificação. Ele já está corrigindo aqui o ponto de contato dos meus olhos para que a gente interaja diretamente, né? Olho a olho. Se eu clicar em Start Recording, ele vai começar a gravação. Então, desse jeito aqui é como eu faria uma gravação normal, tá? Para poder salvar, enfim, um vídeo, etc. E é isso, tá? Bom, perfeito, pessoal. Então, a gente vai para uma outra parte do vídeo agora, onde eu vou mostrar para vocês como que um editor de vídeo ele pode utilizar o recurso do NVIDIA Broadcast Eye Contact para que ele possa fazer a edição e a correção dos olhos de um vídeo já gravado utilizando o OBS. Então, a gente vai utilizar esse mesmo recurso que a gente utilizou, que pode ser utilizado para vídeos como lives, por exemplo, como reuniões, mas dessa vez para fazer a correção, né, ou pós-processamento de um vídeo que já foi gravado. Tá? Então, a gente pode ver aqui que eu tenho um vídeo de exemplo, tá? Onde nesse vídeo ele é um arquivo. Esse aqui é um exemplo de... Deixa eu tirar o som dele aqui. Então a gente tem esse exemplo de arquivo de vídeo aqui, onde eu estou falando, e aí vocês podem notar que os meus olhos eles estão passando, né, em partes diferentes da tela. Nesse vídeo aqui de exemplo, eu estava usando um programa de teleprompter. Durante esse vídeo, eu vou lendo as informações que estão na tela, e a ideia é como se eu, como um editor de vídeo, pudesse pegar este vídeo e corrigir o meu olhar para que, depois já de gravado, a minha vista fique sempre em contato com a lente da câmera, gerando dessa forma uma conexão mais direta entre a pessoa que está transmitindo uma mensagem e a pessoa que está assistindo, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma cena totalmente nova, tá? Então, como que a gente faria para utilizar o OBS juntamente com o NVIDIA Broadcast para fazer esse processamento de um vídeo já pré-gravado e fazer a correção da posição dos olhos, né? Então, eu tenho aqui uma cena limpa. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir em Sources. Vamos colocar aqui um Media Source. Pode criar um novo. Aqui em Browse, a gente vai escolher o arquivo de exemplo que a gente tem. Então, eu vou copiar o caminho dele aqui. Deixa eu voltar aqui para o NVIDIA, para o OBS. Então, vamos escolher esse arquivo. A gente pode deixar ele aqui com Use Hardware Decoding When Available. Isso aqui vai fazer com que a gente utilize a aceleração de GPU, enfim, e ele utilize o hardware a nosso favor, tá? Então, vamos deixar essa opção ativa. Deixa eu pausar o vídeo por enquanto. Aí, a partir desse momento, a gente vai vir aqui em configurações, para a gente configurar a nossa câmera virtual. A gente vai selecionar uma cena,
e a cena vai ser essa aqui, tá? Apenas para fins de melhor entendimento, a gente vai renomear isso aqui como arquivo de vídeo. Então a gente deixa esse nome na cena, arquivo de vídeo. Na configuração vai ser output type e scene, que é a cena, e o output selection vai ser esse arquivo. Ou seja, a partir desse momento, quando a gente clicar em Start Virtual Camera, a gente vai fazer com que uma câmera, uma webcam nova, seja criada dentro do nosso computador. Então nós temos uma nova câmera, e essa câmera ela poderá ser utilizada pelo NVIDIA Broadcast. Então, a partir desse momento, a gente consegue vir aqui e selecionar o OBS Virtual Camera, e aí vocês vão ver que esse conteúdo aqui é basicamente o vídeo que a gente tem aqui, certo? Então, deixa eu pegar aqui um frame onde a gente está olhando para outro ponto e vir aqui, e vocês vão ver que eu estou olhando para a câmera, tá? Dado isso, a gente pode vir aqui na parte de cenas, vamos criar outra cena, eu vou chamar de Output AI, que é o resultado, né, gerado a partir do momento que o vídeo passa pela inteligência artificial. Então, vamos adicionar uma nova cena. Essa cena, ela deve conter o Video Capture, e a gente pode chamar aqui de NVIDIA Broadcast Virtual Cam. Show de bola. Feito isso, a gente vem aqui, seleciona o device. Nesse caso, a gente vai selecionar a câmera da NVIDIA, que é a câmera que a gente está utilizando para fazer a correção do vídeo. Deixa eu descer aqui embaixo. Dá um OK. E aí você vai acabar percebendo o que, né? A gente acaba percebendo que enquanto a gente tem o vídeo selecionado, a correção é feita. Só que depois de alguns segundos, a gente acaba perdendo, né, a imagem. E isso está acontecendo por quê? Se a gente vir aqui nas configurações do arquivo de vídeo, em Sources e Media Source, deixa eu pausar aqui para não gerar distração, a gente vai perceber que ele está com essa opção ativa. Então, toda vez que a gente dá início, ele acaba, enfim, restartando, né? Toda vez que a gente muda a cena, ele acaba fazendo um restart do vídeo. Então, dado o momento que a gente desativa aquela opção, a gente pode voltar aqui e aí a gente percebe que o vídeo continua ativo, tá bom? Então, a gente pode selecionar a qualquer momento, ou a gente pode deixar ele tocando, e a gente vai ver que a correção dos meus olhos já está sendo feita, tá? Tanto é que vocês podem perceber, deixa eu fazer uma pausa aqui em determinado momento, que os meus olhos estão sendo corrigidos. Perfeito? E aí, como que a gente faz agora para gravar isso, né? Como a gente faz para fazer essa fixação? É bem simples, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente precisa só vir aqui em Start Recording, clica aqui para gravar, vem aqui, clica para gravar o vídeo e pula para o vídeo. Então, a gente deixa aqui o vídeo rodando até o final, tá? Ele vai fazer a gravação. Como eu estou sem o áudio aqui, ele vai fazer ele vai fazer esse fix, né? Sem a gravação de áudio até o final. E aí, dado o momento que o vídeo termina, né? Onde a gente termina a gravação, a gente pode clicar em Stop. A gente pode abrir o local do arquivo, nesse caso ele está salvo nessa pasta. E se a gente abrir o vídeo, a gente vai perceber, deixa eu mutar aqui, a gente vai perceber que ele já está com os olhos fixados, tá bom? No caso do áudio, tá? A trilha de áudio, ela não vem junto com o vídeo nesse setup que a gente fez. E a gente pode utilizar, nesse caso, um editor de vídeo posterior. Deixa eu voltar aqui para a nossa configuração de vídeo, que daí fica mais intuitivo. Então, nesse caso aqui, a gente pode voltar no áudio posterior, né, no vídeo posterior, no resultado que foi gravado. E aí a gente pode fazer a edição do áudio, adicionar a trilha de áudio automaticamente utilizando ali algum editor de vídeo, tá?
No meu caso, eu utilizaria aqui o Microsoft Clipchamp, mas você pode utilizar qualquer um da tua escolha, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. A gente termina aqui o vídeo falando sobre como a gente pode utilizar essa tecnologia chamada Eye Contact para fazer essa correção da posição dos nossos olhos em vídeo, tanto em real time, para que a gente utilize isso durante lives, durante reuniões, quanto com a edição posterior do vídeo, exatamente da mesma forma que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, tá bom? É isso, um abraço, se você curtiu deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, é só o começo.